Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do dia. Então, nós estamos neste dia 27 de maio, uma terça-feira, sexta semana do tempo pascal. O Evangelho de hoje, vamos meditar capítulo 16, do versículo 5 ao 11. Estamos nessa continuidade de meditar o Evangelho de João neste tempo pascal. Vai dizer o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo bem, nós percebemos aqui nesse texto esse tom de despedida de Jesus. E essa despedida, ela não é definitiva, mas é um processo que se caminha ah, de forma necessária. É preciso que o Filho do Homem seja levantado e tudo será elevado a ele. Quando ele fala isto, existe aqui essa preocupação dele pela tristeza que abateu o coração dos seus discípulos. Seus discípulos ainda estão imaturos na caminhada, estão crescendo pouco a pouco, está na escola do discipulado, mas ainda não se deu a ressurreição. E agora é preciso passar por esta, a, esse sofrimento, essa dor da despedida de um tempo para depois eles poderem se alegrar. Então existe uma tristeza. Talvez aqui isso nos leva a pensar também na nossa vida de discípulos, porque o Espírito Santo já nos foi dado, o Senhor revigora as nossas forças pela leitura da palavra, pela convivência na comunidade, pela participação na Eucaristia, pela vivência da caridade, mas por vezes nós deixamos que a tristeza nos invada, principalmente naqueles momentos onde que nós não vemos Deus na nossa vida, durante os sofrimentos, as dores, as despedidas de um ente querido, às vezes alguma tragédia que acontece na família ou na nossa vida. E aí nós perguntamos onde está Deus. Mas mesmo assim, não só aí, nesses sofrimentos concretos, a tristeza pode nos abater, né? Adentrar no nosso coração. Mas às vezes estamos caminhando bem e de repente vem uma falta de sentido, parece que não acreditamos em nada, parece que tudo perde o valor daquela caminhada que eu vinha fazendo. Bom, nós vamos lembrar que na espiritualidade cristã nós temos duas tristezas, vamos dizer assim. Uma que é aquela decorrente do pecado e a outra que é necessária quando nós percebemos que não cumprimos bem o amor de Deus. E a gente percebe que é preciso fazer um esforço, uma ascese para mudar. A primeira é danosa, a segunda pode ser benéfica. Quando meditamos sobre as nossas próprias falhas, os pecados, isso pode nos levar a uma mudança, confiando em Deus e pedindo a força dele. Aí nos momentos de aridez, isso pode vir, né, pode adentrar dentro de nós. Mas essas duas tristezas nós devemos ficar bem atentos, porque ela nos invade e assim, se a gente não vigiar, elas chegam e tomam conta, viu? Às vezes está tudo bem, mas no dia a dia vem pensamentos negativos, né? Falta de ânimo, e aí que nós chamamos a tristeza como decorrente da tentação. Né? Tentação. Momento de aridez, que a gente não vê Deus, não percebe seus sinais, não sente nada, a gente não pensa nada, né? Dá aquele vazio profundo, e aí a gente pode sim cair na tristeza. Aqui
esse convite do Senhor, essa preocupação. Olha, eu estou percebendo que o coração de vocês está triste, né? Seu coração, falando aqui para os discípulos. O coração de vocês está como que desconsolado, triste, porque sabendo que eu tenho que partir, né? Ou seja, tem uma preocupação de Deus com o coração dos seus discípulos. Então ele preocupa conosco, quando nós também estamos nessa situação. É uma preocupação amorosa, preocupação amorosa. E aí ele promete, né, aqui a promessa desses dias da vinda do Espírito. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O que é exatamente um discernimento. O Espírito nos dá discernimento para compreender. Então, uma tristeza, às vezes necessária a gente passar por ela quando a gente faz um exame, né? Também como um processo de amadurecimento, a gente vai ver também nos próximos dias aí pela frente, nós vamos voltar nesse assunto da tristeza de novo, vamos conversar mais sobre ela, mas tem essa promessa do Espírito, é Ele que nos vai guiar e é Ele que nos vai dar discernimento. E como nós estamos precisando de discernimento hoje em dia, né? Estamos deixando ser levados por tantas ideologias, tantas propostas que só perturbam o nosso coração. Né? Ideologias por todos os lados, até mesmo dentro da prática religiosa, das pregações. Parece que as ideologias, sejam políticas ou religiosas, né? Em vez de a gente ficar preocupado ou viver, né, o que a igreja nos pede, o que o Evangelho nos pede, nós estamos nos detendo a detalhes. Mas como que é esse catolicismo? É laxista? Ele é tradicional? Porque eu sou tradicional. Não, eu sou conservador. Não, eu sou moderado. Parece que agora o Evangelho virou uma espécie de política, é isso? Partidos políticos? Pois bem, olha só, falta de discernimento, né? E quem é que pode nos dar esse discernimento? O Espírito Santo. E para isso, vida de oração, de contemplação, para que a gente consiga ganhar essa força, esse vigor, para que a gente não venha a cair nessas propostas. Não, nós somos de Cristo, né? Eu não sou de Paulo, nem de Apolo, nós somos de Cristo. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou de Cristo. É isso que tem que ficar muito claro para nós, né? E nunca caia nessas propostas loucas, porque isso só nos perturba o coração. Um sinal disso, presta atenção, é quando o nosso coração começa eh, a se perturbar, né? Aí você pode saber que a tentação adentrou, mesmo que seja preocupações religiosas em nome de Deus, mas nós deixamos aí fazer morada no nosso coração a perturbação e daí decorre a tristeza, né? A falta de ânimo. Então, coragem, meus irmãos, vamos vigiar tristeza, discernimento e força do Espírito Santo. A tristeza pode fazer sim, às vezes, parte da nossa caminhada, mas ela não pode ser determinante. Se ela vem de uma meditação dos nossos pecados, das nossas limitações, ela pode levar ao crescimento. Mas se ela vem por falta de vigiar a nossa casa, o nosso mente, o nosso coração, aí é fruto do pecado. Tudo bem, meus irmãos, com Deus, a gente se vê amanhã, no próximo dia, para a gente meditar o Evangelho do dia.